Hora de conversar com Mônica Bergamo. Cirurgia de Lula adia reforma ministerial. Sem a presença física do presidente fica mais complicado, né, Mônica? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, na verdade, quer dizer, essa cirurgia não tem outra, né, Megali? Eu soube hoje de manhã que o Lula tá bem, tá tudo bom, mas ele tem que descansar, né? Não dá para ele negociar emenda com o Congresso, negociar milhares de coisas, fazer mudanças no governo, e ao mesmo tempo se recuperar. Bom, e o que estava acontecendo, Megali? A gente na semana passada antecipou na Folha de São Paulo que existe um movimento do Lula para mudar a comunicação do governo dele, né? Essa cirurgia de emergência, ela frustrou o plano do presidente de começar a reforma ministerial do seu governo por essa área, pela área da comunicação, né? Essa reforma, ela estava sendo esperada para esse mês, para essa semana, para esses dias antes de final de ano, né? Antes ainda de outros movimentos no xadrez de governo. O Lula quer dar aí, a gente já, isso vem de longe, mas agora ele ia começar essa reforma nessas semanas, quer dizer, para dar um pouco mais de gás no governo, vamos dizer. 2 anos de governo, ele mesmo, eu me recordo de um diálogo que ele teve com uma pessoa no começo de 2023, em que ele falou: um governo nunca termina como começa, né? Nunca termina com os mesmos ministros, sempre há muitas mudanças no meio do caminho. Bom, e o Lula pretende o quê, o Megali? Qual que é o que ele vai tocar depois que ele sair do hospital? Ele pretende empoderar, né, o publicitário Sidônio Palmeira, que foi o publicitário que fez a campanha eleitoral dele em 2022. Ele quer que o Sidônio Palmeira se transforme, tenha o mesmo papel que os outros publicitários tiveram em governos anteriores. O Duda Mendonça, no primeiro governo do Lula, e o João Santana, no segundo governo do Lula e no primeiro governo da Dilma Rousseff. Primeiro e segundo, né? Os publicitários, eles embrulhavam todas as políticas públicas em uma comunicação muito efetiva, né? Acredita-se ao João Santana, por exemplo, a criação do nome Minha Casa Minha Vida, e do PAC. Eles davam marcas, eles transformavam, eles embrulhavam as políticas públicas e os atos do governo em algo que a população poderia entender, que poderia chegar a todos os beneficiários daqueles programas de uma maneira simples, ou seja, uma comunicação boa e efetiva, né? O Sidônio vai virar ministro ou não vai virar ministro? O Sidônio já começou a se aproximar, ele sempre foi próximo do Lula, mas o Lula começou a demandar mais dele nas últimas semanas. Foi ele que fez, por exemplo, o discurso do Haddad, ele que participou das discussões de como seria comunicado o pacote fiscal do Haddad para o público. Claro que teve uma reação do mercado, que a gente viu que não foi boa. Então você tem a comunicação para o mercado e tem a comunicação para nós, né? Para a população que não é mercado, né? Então, colocar a questão do imposto de renda, colocar a questão das isenções até 5 mil reais. Então, enfim, ele participou, já começou a participar um pouco dessas discussões. Mas a ideia é levar ele para o lado do Lula para ficar dentro do governo. Pode ser ministro, ou pode ser um ministro sem pasta. Por exemplo, o Duda Mendonça e o João Santana eram mais poderosos do que 90% dos ministros dos governos anteriores. Então, o fato é que existe uma possibilidade, inclusive, dele ser ministro. Paulo Pimenta já fala, né, que tá aí para o que daí vier, que tá aí para a conversa dele. Eu conversei com ele, inclusive, ele fala que a conversa dele com o Lula sempre é muito franca, muito aberta, não tem frescura entre os dois, que ele cumprirá qualquer missão que o Lula der para ele no governo, que ele está ali pelo projeto. Diz que ainda não tem nada decidido, que ele segue no cargo de secretário de comunicação, com status de ministro, mas já admitindo em algumas declarações que isso pode mudar. O próprio Lula, né, o Megali, num discurso que ele fez no encontro do PT, um discurso à distância, virtual que ele fez na sexta-feira, ele fala, palavras dele, há um erro no governo na questão da comunicação e vou ser obrigado a fazer correções para que a gente não reclame de que a gente não está se comunicando bem. Então o próprio Lula já confirmando essas informações de que haverá mudanças nessa área, o Megali, mas a cirurgia adiou um pouco esse movimento. Muito bem. Mônica Bergamo volta então amanhã com outros assuntos sempre exclusivos. Mônica, bom trabalho para você. Até. Até amanhã.